Olá meus amigos, tudo bem? Aqui com vocês Laércio Darte. Hoje vamos conhecer um pouco da história do bairro da Moca. A fundação do bairro da Moca aconteceu em 17 de agosto de 1556, 56 anos após o descobrimento do Brasil pelos portugueses e 2 anos após a fundação de São Paulo. Na época, as terras eram ocupadas por índios, que se concentravam próximo ao Tameateí ou Tometeri, também conhecido como rio Tamanduateí. O nome Moca é de origem indígena tupi-guarani, derivado da expressão muoca ou mooca, que significa fazer casa ou construir casa. A Moca consta como bairro italiano, mas entre seus habitantes estão portugueses, espanhóis, negros, lituanos e croatas. Para entender melhor essa história, vamos voltar para o final do século XIX. Quando a escravidão foi abolida, a imigração italiana se converteu em uma grande fonte de mão de obra no Brasil. Em 21 de fevereiro de 1874, chegaram os italianos no Porto de Santos. Transportados em um navio a vapor, uma longa viagem rumo ao desconhecido, repleta de obstáculos, mas cheia de esperança. No imaginário do italiano, o Brasil era terra de fartura, onde as montanhas eram de ouro e das árvores se colhia o queijo. Por isso, a saída da Itália para o Brasil abria um novo horizonte para os imigrantes, mas cruzar o Atlântico em direção à América não era nada fácil. A viagem era de até 30 dias da Itália para o Porto de Santos. Os imigrantes vinham na terceira classe. Era muito ruim. Muitos vinham nos porões dos navios. A comida era péssima e não havia assistência médica. Muitos perderam a vida ainda na viagem. Era assim que, há cerca de 150 anos atrás, os primeiros imigrantes deixavam a Itália rumo ao Brasil em busca de uma vida melhor. A caminho do interior do estado, na esperança de, ao colher os grãos, colher para si um pouco da riqueza do café, esperança que nem sempre se realizou. São Paulo foi o estado que mais atraiu imigrantes. Dos 4,5 milhões que chegaram no Brasil, cerca de 3 milhões desembarcaram em Santos. Os primeiros imigrantes trabalharam lado a lado com os escravos, sofrendo pressões e maus tratos semelhantes. Por diferentes caminhos, boa parte de toda essa gente acabou ficando ou vindo para a capital. Alguns fazendeiros tentaram até instalar os recém-chegados nas moradias ocupadas pelos escravos. Com a insistência dos colonos por mudanças em algumas senzalas, elas foram remodeladas e foram construídas novas moradias com melhor qualidade. Muitos imigrantes, após trabalhar anos colhendo café, conseguiram juntar dinheiro suficiente para poder comprar suas próprias terras. Outros partiram para os grandes centros urbanos como a Moca, pois as condições do trabalho no campo eram péssimas. Vamos então voltar para a história da Moca. No dia 7 de setembro de 1898, foi inaugurada a estação de trem da Moca pela Ferrovia Central do Brasil. A estação da Moca foi de extrema importância para o desenvolvimento do bairro, pois nesta época a Moca estava recebendo várias indústrias. A estação da Moca faz parte da linha 10 turquesa da CPTM e fica entre as estações Brás e Ipiranga. Em 2015, a estação foi renomeada como Juventus Moca, em homenagem ao Clube Atlético Juventus. Ao lado da estação da Moca, operava uma das maiores indústrias de bebidas do Brasil, a Companhia Antártica. A Companhia Antártica Paulista foi fundada em 1891, inicialmente como fábrica de gelo e cervejaria. Em 1892, expandiu suas operações e estabeleceu sua sede no bairro da Moca, um dos principais polos industriais de São Paulo.
Ao longo do século XX, a Antártica se consolidou como uma das maiores fabricantes de bebidas do Brasil. Em 1995, a fábrica da Moka foi desativada. No ano 2000, a empresa se fundiu com a concorrente Brahma, dando origem à Ambev, uma das maiores companhias de bebidas do mundo. A antiga fábrica foi tombada como Patrimônio Histórico de São Paulo em 2016, reconhecendo sua importância na industrialização e no desenvolvimento urbano de São Paulo. Infelizmente, o prédio está praticamente abandonado e se deteriorando, e aguarda restauração há cerca de 10 anos. Você sabia que o antigo maquinário a vapor da Companhia Antártica era ligado ao rio Tamanduateí? Um marco na arquitetura industrial e da expansão urbana do bairro. Outro fato interessante aconteceu em 1902, quando a Companhia Antártica, pensando no lazer de seus funcionários, criou o Parque Antártica. Sim, aquele mesmo, conhecido também como Palestra Itália, hoje Allianz Parque. Você sabia que o primeiro Jockey Club de São Paulo foi na Moka? No dia 14 de março de 1875, uma pequena nota no jornal Província de São Paulo anunciou a fundação do Jockey Club na Rua do Hipódromo. Clube de Corridas Paulistano, também conhecido como Prado da Moka, Hipódromo da Moka e ainda Jockey Club da Moka. A elite paulistana se deslocava para acompanhar as corridas de cavalos. Chegavam de trem, carruagens, carro ou bondes. Eram homens trajando ternos elegantes e usando cartolas, além de mulheres com vestidos finos, longos, luvas e leques. Logo o Prado se transformou em um envolvente centro de lazer, frequentado pela alta sociedade do café, que vinham do centro, onde viviam em seus imponentes casarões coloniais, para apostar grandes somas nas corridas de cavalos. O Prado da Moka ficou no local por 64 anos. No final da década de 30, o local passou a ser considerado pequeno para as atividades cada vez mais crescentes do Jockey Club de São Paulo. Com a doação do terreno pela Companhia City, foi construído um novo hipódromo na Cidade Jardim. O hipódromo da Moka foi desativado em 1941. No local, hoje está instalado a subprefeitura da Moka. Em 1902, os bondes começaram a circular no bairro da Moka. Eram 3 linhas. O bonde elétrico começou a circular na cidade de São Paulo no ano de 1900, operado pela empresa Light. Em 1946, a CMTC assumiu os bondes da cidade de São Paulo e operou até 1968, quando foram aposentados pelo prefeito Faria Lima. O que me deixa indignado com a história do bonde de São Paulo é que, na verdade, não tiveram um mínimo de respeito com a história, pois não restou sequer uma pequena linha no centro para manter a história daquele que por muitos anos foi o principal meio de transporte de São Paulo e do Brasil. Mas, infelizmente, a ganância e a falta de amor pela história falam mais alto. O bonde é apenas um de vários que foram largados, abandonados e demolidos. Entre os anos 30 e 50, além dos bondes, as jardineiras também transportavam os passageiros da Moka. As empresas Paulista e Alto da Moka operavam na região. No final dos anos 50, chegaram os novos ônibus da empresa Alto da Moka. Eram várias linhas da empresa Alto da Moka. Uma delas tinha o nome Viaduto na frente, pois essa passava no novo viaduto Alcântara Machado da Radial. Olha aí os antigos ônibus da empresa Alto da Moka, Praça do Correio, anos 60 e anos 70. Linha 374, Vila Oratório, Praça Fernando Costa. Linha 3102,
Antiga 373, Parque da Moca, Praça Fernando Costa. Ônibus Alto da Moca, Rua Cristianópolis, anos 70. Linha 372, Vila Bertioga, Praça Fernando Costa. Empresa de ônibus Paulista, Avenida Oratório, 1978. Viação Ipiranga, passando pela Avenida do Estado, próximo à Rua da Moca, anos 60. Em 1910, foi fundada na Moca a Companhia União, criada pelos irmãos italianos Giuseppe e Nicola Carbone. Vieram para vender vinhos e criaram o famoso Açúcar União, no bairro da Moca. A Companhia União ficava na Rua Borges de Figueiredo e funcionou no local até o ano de 2006. Após o fechamento, o prédio ficou abandonado até 2009, quando foi demolido. No local foram construídos vários prédios, porém preservaram um pouco da história. A chaminé está lá até hoje. Parabéns para a empreiteira que preservou um pouco da história da Moca. Seria bom se todos pensassem assim. Vamos ver agora um pouco da história da Avenida Paz de Barros na Moca. A Avenida Paz de Barros é uma das mais importantes do bairro da Moca e também reduto da colônia italiana. Tem uma extensão de 3.800 metros, com início na Rua da Moca e termina na Anhanhamelo Vila Prudente. O nome da avenida se dá em homenagem ao primeiro presidente do Jockey Clube de São Paulo, Rafael Aguiar Paz de Barros. Olha aí o ônibus Alto da Moca, saindo da Rua Jupuruchita, entrando na Avenida Paz de Barros, anos 70. Ainda na gestão do prefeito Olavo Setúbal, foi desenvolvido o projeto Sistram para a construção de corredores de trólebus. As obras foram iniciadas no final dos anos 70. O corredor Paz de Barros foi o primeiro corredor de trólebus a ser inaugurado na cidade de São Paulo. Lembrando que os trólebus já circulavam no bairro da Moca desde 1958. A linha de trólebus da CMTC que operava o corredor Paz de Barros era a 3160, Terminal Vila Prudente e Praça Clóvis. Essa linha atua até hoje no corredor com trólebus, porém o itinerário mudou da Praça Clóvis para o Parque Dom Pedro. O corredor Paz de Barros tem 7 paradas, que são elas: Parada Guaimbé, Parada Inhomerim, Parada Oratório, Parada São Cristóvão, Parada Bixira, Parada Juventus, Parada Chamantá. Após a privatização da CMTC em 1994, a empresa que assumiu os trólebus do corredor Paz de Barros foi a Eletrobus. Eu tive o privilégio de trabalhar nesta empresa entre 1999 e 2002 e fiz muitos amigos na Moca. Atualmente, a empresa que opera a linha 3160 no corredor Paz de Barros é a Ambiental Transportes. Cotonifício Crespi foi uma indústria têxtil, inaugurada em 1897 por Rodolfo Crespi. Foi a primeira grande indústria a se instalar na Moca. O prédio tinha 3 andares e 48 mil metros quadrados, no quarteirão que tinha as ruas Taquari, Javari, Rua dos Trilhos e Visconde de Laguna. Foi desativada em 1963. Até 2021, o prédio estava alugado para o Grupo Pão de Açúcar. Atualmente, ele abriga uma unidade do Açaí Atacadista. Em 1924, a empresa teve que paralisar suas atividades, pois foi alvo dos bombardeios durante a Revolução de 24.
No dia 23 de julho de 1924, foi um dos dias mais dramáticos da história da Moca. Na fase final da Revolta Paulista de 1924, o bairro sofreu um intenso bombardeio de artilharia pelas forças do governo federal, que tentavam desalojar os militares rebeldes que estavam na região da Moca. Durante várias horas, canhões dispararam granadas de alto explosivo sobre o bairro. Diversos incêndios atingiram indústrias e depósitos. Residências foram destruídas. Famílias inteiras buscaram abrigo em porões, igrejas e túneis ferroviários. O bairro da Moca viveu um verdadeiro cenário de guerra. A revolta de 1924 durou 23 dias. O desfecho foi a vitória das tropas legalistas, porém, com mais de 500 mortos, cerca de 4.800 feridos e milhares de imóveis destruídos. Em 1904, foi fundada na Moca a fábrica de calçados Clark. Chegou a produzir cerca de 20.000 calçados por mês na época. Ficava entre as ruas João Antônio e Rua da Moca. Encerrou as atividades em 1968. O prédio foi desapropriado e alguns anos depois foi construído no local a sede da Imprensa Oficial do Estado. Este é o prédio da Imprensa Oficial do Estado, que funcionou por muitos anos no bairro da Moca. Eu fui lá pessoalmente para fazer algumas imagens e me deparei com a demolição do prédio, que, segundo informações, irá virar prédios residenciais. Aí eu pergunto, quem destruiu mais imóveis históricos de São Paulo? Foi a revolta de 24 ou a especulação imobiliária? Sim, sou totalmente a favor do progresso. Mas precisa destruir a história de um bairro ou de uma cidade? Qual a sua opinião sobre isso, meu caro amigo? Deixe nos comentários. Quando se fala em preservação da história, não podemos esquecer da Adicunto, que iniciou suas atividades como panificadora no bairro da Moca em 1896. A Adicunto está em atividade até hoje. Atualmente, é um ícone gastronômico da tradição italiana no bairro da Moca. Eu estive lá pessoalmente e digo a vocês que a Adicunto tem o melhor panetone de São Paulo. Vale a pena provar. A Adicunto está localizada na rua Borges de Figueiredo, número 61 ao 103, na Moca. O grande responsável por esta pérola da Moca é o Sr. Donato, fundador da Adicunto. Vamos agora dar um giro nas ruas e avenidas da Moca Antiga. Rua da Moca, 1916. Casamento do Sr. Vincenzo Montuori e Emília Estela Montuori. Rua da Moca, 1913. Rua da Moca, sentido Frederico Alvarenga. Ponte da Moca sobre o rio Tamanduateí, 1918. Vendedor de bananas, Rua da Moca, anos 30. Rua da Moca, 1938. Rua da Moca, anos 50. Retirada dos trilhos do bonde, Rua da Moca, 1967. Rua da Moca, anos 80. Rua dos Trilhos, 1929. Rua dos Trilhos, anos 60. Rua dos Trilhos, 1970. Rua Taquari, 1935. Quem diria que o córrego Caçandoca um dia iria virar a Avenida Caçandoca? Avenida Presidente Wilson, 1925. Avenida Presidente Wilson, anos 70. Avenida Presidente Wilson, 1982.
Viaduto Pacheco Chaves, 1965. Construção da Radial Leste, 1954. Aos fundos, chaminés das fábricas da Moca. Olha aí o Luiz Vizini Neto, na Rua Ípia, Moca, 1963. Esquina da Avenida do Estado com Rua da Moca, 1931. Fábrica de Carruagens, Rodovalho, Bairro da Moca, 1915. Rua Pires do Rio, esquina com Siqueira Cardoso, 1958. Caminhão a gasogênio, Avenida Paes de Barros, anos 50. Entregadores de pão, Padaria São Gustavo, Rua Marquês de Valença, Moca, 1941. Moinhos Gamba, Rua Borges de Figueiredo, 510, Moca. Esquina das ruas do Oratório e José Higino, Moca, anos 70. Alagamento do Córrego da Moca, próximo a Francisco Pólito, Moca, 1968. Rua Major Basílio, 1969. Rua Vandenkolk, 1942. Rua Almirante Brasil, 1953. Rua do Oratório, 1946. Porteira da Moca, anos 50. Largo São Rafael, Moca, 1930. Rua Coronel João Dente, 1955. Posto de gasolina entre as ruas Ana Nery e Rua da Moca, 1950. Rua Barão de Tietê, 1958. Armazém da Moca, de Valentim Borbulho, Rua Guaratinguetá, anos 40. Rua Bresser, 1970. Rua Visconde de Laguna, 1938. Esfirra Juventus, Rua Visconde de Laguna, Moca, 1970. Rua Curupacê, 1950. Condomínio IAPI, Rua Jerônimo de Mendonça, anos 50. Rio Tamanduateí, próximo à Rua da Moca, em direção a Luiz Gama, 1930. Bairro da Moca, Vista do Cotonifício Crespi, 1936. Olha aí o meu xará, Laércio Bart, com sua mãe, Rua Jules Martin, Moca, 1953. Rua do Hipódromo, 1976. Família reunida na Moca, anos 40. Posto Zootécnico da Moca, 1905, aos fundos Museu do Ipiranga. Posto Zootécnico Central, Rua Dr. Carlos Botelho, Moca, 1921. Olha aí a famosa Alpargatas, indústria de calçados, fundada em 1907. Foi uma das maiores indústrias de calçados da América do Sul. Em 1998, a empresa vendeu o prédio para a Universidade Anhembi Morumbi. Eu sou Laércio Dart, descendente de italianos. Se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.